Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo, né? Depois de falar um pouquinho sobre orçamento na semana passada, quem não viu o vídeo, vai lá, volta lá, assiste o vídeo para dar sequência nessa aula de hoje, que a gente vai falar sobre a famigerada, né? Aquele assunto que ninguém quer falar, assunto que ninguém quer tocar, que são dívidas, né? A gente precisa falar delas, né? Quem nunca teve, né? Quem não vai ter dívidas, né? Ou tem que ficar longe delas. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixe seus comentários. E não esqueça, quem não viu os conteúdos anteriores, assiste lá para que você entre nesse conteúdo que a gente vai falar um pouquinho sobre essa organização, né, familiar, de patrimônio da sua empresa aí, quem sabe, e falando um pouquinho sobre dívidas, né? A gente falando sobre o cenário, né? Qual o melhor cenário, porque eu vou falar de algo que parece que é contra-intuitivo, mas falar de dívidas, né? Existem alguns cenários que tornam-se interessante a gente tomar dívidas, né? Que não é o cenário que a gente está vivendo agora com juros muito altos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque dependendo do cenário que a gente vive, né, a gente precisa saber, por exemplo, pintou alguma emergência, né? Eu quero empreender, eu preciso fazer uma viagem, né? Enfim. E você precisa saber o atual momento, se você não tem todo aquele dinheiro, né, para bancar alguma coisa que eu falei aqui anteriormente, você precisa saber o melhor cenário para você tomar essa dívida ou não, né? Se você está quando a taxa de juros está um pouco mais baixa, está na metade, está lá no alto, né? Então irão existir cenários que não será interessante para você tomar dívida. Porque antes de mais nada, né, foi até uma demanda que eu recebi, né, dos conteúdos, por isso que eu falei na aula anterior sobre orçamento, como você organizar da melhor maneira. E agora a gente precisa falar sobre dívidas. Para que isso? Porque uma vez que você organizou, né, o seu orçamento, uma vez que você está com as dívidas sob controle, né, por mais que você, já não estou zerado, né, ainda tenho uma dívida aqui, uma dívida acolá, mas já está tudo controlado. Então, a partir do momento que você controlou tudo isso, né, você pode começar a entrar no mundo dos investimentos, né? Não precisa você, não precisa organizar toda a minha vida, aí o tempo vai passando, vão passando os anos, e você não vai criando aquele hábito, né, de começar a investir, né? Os investimentos eles têm que começar o quanto antes, né? O quanto antes você conseguir começar a investir, criar o hábito de investir, que seja pouco, né, ou que seja muito, você precisa criar esse hábito e os anos vão passando, você adquire esse hábito, por mais que você ainda tenha alguma dívida, alguma desorganização pequena aí no teu orçamento, né, ou nas tuas contas, você já criou esse hábito aí de começar a investir. Então foi por isso que eu fiz esse passo a passo ali na aula de orçamento, né, do conteúdo de orçamento e no conteúdo de hoje aí de dívida, né? O que acontece, pessoal? O que aconteceu muito aí na pandemia, né, com os auxílios, né, com muita gente sem poder viajar, sem poder empreender, as pessoas ficaram com mais caixa, né, ficaram com mais dinheiro na mão, né, sem consumir, né, por mais que você ainda tinha, né, quem tinha algum tipo de dívida, né, acabou ficando controlado, até saindo delas, né, e quem, né, por algum momento ali tem o hábito de estar endividado, como, né, essa é uma praxe, né, parece até algo que é normal, mas não é normal, tirem isso da cabeça, aprendam, né, a ter o hábito de não se endividar. Então, as pessoas com mais dinheiro na mão, o que acontecia? Né? Tinha mais demanda. Né? Tinha mais demanda. E o que aconteceu nas empresas? A gente andava nos comércios locais, né? Os empresários eram responsáveis pelo quê? Por ter mais oferta, né, de bens e serviços para atender, né, toda essa demanda de pessoas com caixa, com dinheiro, com poder de compra. Né? Só que o que foi, né, acontecendo, né, com esse cenário aí depois que a pandemia terminou, muita gente com mais dinheiro, com mais caixa, aconteceu, né, que quando tem mais demanda, né, e tem menos oferta, né, de produto, quebra de muitas empresas, né, muitos empreendedores, né, a gente viu aí comércios, né, eu aqui no meu bairro mesmo, na nossa região, a gente viu comércios abrindo e fechando, porque, né, não estava tendo essa oferta aí, né, de serviços, de bens que precisava ter, e muita gente querendo consumir, né? Muita gente com caixa, muita gente tinha, né, aquele poder aquisitivo, só que isso daí não estava acontecendo. Então, a gente precisava entender um pouco mais esse cenário, né, de caixa, né, de cenário de juros, né, de oferta e demanda,
para que a gente criasse um cenário e pudesse organizar melhor, né, todo o nosso caixa, toda a nossa vida financeira e a vida das empresas. Então, onde é que eu quero chegar? Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês vão entender um pouquinho mais aí sobre esse cenário aí da Gi. Vamos lá. Compartilhando aqui a tela. E... Vamos lá. Estou falando um pouquinho das dívidas, né? O que a gente tem que entender, né? Depois que eu fiz essa breve introdução, que já é a apresentação, e vamos lá. A gente tem que ter uma noção do que é o conceito de frágil de antifrágil, né? Do autor Nassim Taleb, para quem não leu a obra, né, os Antifrágeis, né, o Cisne Negro. Então, é um autor que eu gosto muito de ler, que eu gosto muito de seguir, e alguns conceitos aí, eles são muito relevantes e que a gente pode empregar, que a gente deve até empregar aí no nosso cotidiano, né? Então, o que eu vou falar um pouquinho aqui de frágil e de antifrágil? A partir do momento que você tem muitas dívidas, né, que você não tem caixa, que você não tem, né, um poder, não tem autonomia, você acaba ficando frágil, né? Você fica frágil diante de todos os cenários, né? O cenário de inflação, um cenário de você, às vezes, né, querer fazer uma viagem, querer empreender, ou até mesmo de, né, conseguir, né, conciliar, conseguir organizar as contas da tua casa aí, né, dos teus filhos, né, pagar escola, transporte, etc., aluguel. Então, tudo isso, né, então a gente se torna mais frágil a partir do momento que a gente tem mais contas, mais dívidas para pagar. Então, esse conceito aí o Taleb traz muito bem do antifrágil, né, que é o quê? Vamos lá. Bastante importante na obra dele, né, da antifragilidade. O autor ele defende que o oposto de ser frágil, veja bem, não é ser robusto ou resiliente, mas alguém que supera a incerteza sem ser destruído por ela, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente viu muito os mais jovens aí, as pessoas mais... A gente tem a memória muito curta, né? A nossa memória ela é muito memória de curto prazo. Então, a gente tem que falar um pouco da pandemia. Lógico que teve crise imobiliária, teve a crise lá das commodities, teve Torres Gêmeas, então tem muita coisa que aconteceu para quem já estava no mercado, né, para quem já vê isso há muito mais tempo, mas vamos falar da pandemia. O que aconteceu na pandemia? A gente não sabia o cenário, o que ia acontecer, né? Que o comércio iam fechar, você ia parar de viajar, ia parar de empreender, ia parar de trabalhar, enfim, a tua renda ia ser cortada, muita gente perdeu o emprego. Então, imagina todo esse cenário, né? Então, esse é o conceito de antifragilidade que o Taleb traz para nós. E não é simplesmente, né, você ser robusto, né, ou ser, como ele fala ali, ou ser resiliente. É simplesmente você estar preparado diante de incertezas, né? Então, isso daí é que você tem que sempre trazer aí para a tua vida. Na visão do autor, o ideal é ser antifrágil, ou seja, aproveitar o caos para evoluir. Ou seja, dentro de cenários de crise que vão acontecer, então não achem que acabou a pandemia, né, e não virão outras coisas, né, outras catástrofes, né, pela frente. Então a gente tem que estar preparado, entre aspas, lógico que a gente não sabe quando isso aí vai acontecer, porém, dentro desse caos, né, dentro de toda essa teoria do caos aí que ele fala, você tem que estar sempre pronto, né, para comprar bons ativos, para ter caixa para poder empreender, ou, né, até mesmo, né, Deus o livre, você com problema de saúde, você poder, né, ter dinheiro, logicamente, né, o dinheiro é sempre a nossa ferramenta. Você ter dinheiro para poder cuidar da tua saúde, né? Então, todo esse cenário, né, de caos, você precisa estar preparado. E a partir do momento que você tem dívida, né, ou seja, você se torna uma pessoa mais frágil, né, tem mais fragilidade e não pode lidar com esse cenário aí do frágil e do antifrágil. Tá bom, pessoal? Então, esse é um conceito muito, né, muito raso que eu trouxe para vocês, mas eu acho que é de suma importância a gente ter enraizado e levar a partir de agora o conceito de fragilidade, do frágil e do antifrágil, ok? Vamos lá. Então, seguindo ainda aí dentro dessas teorias, né, quem tem dívida acaba ficando mais frágil, certo?
Quem tem dívida precisa torcer para que tudo dê certo, né? Então, a pessoa, quando tem muita dívida, né, e não tem isso de uma forma organizada, aqui eu vou fazer até um parêntese, pessoal. Eu, né, no começo da minha trajetória, e atire a primeira pedra quem nunca teve uma dívida, né? Você, a partir do momento que você fez o teu primeiro gasto aí no cartão de crédito, vamos falar desse mês, né, o mês de junho aqui que a gente está gravando esse vídeo. Se você gastou, já está ali com 500, R$ 1.000, você ainda não pagou, isso já é uma dívida, né? Você não tem dívida se você compra ali à vista, né? Está pagando ou no dinheiro ou no débito, mas a partir do momento que você vai colocando, pagando através de crédito, né? Isso aí já é uma forma de dívida. Logicamente, a tua fatura vence, você vai ter o teu salário para compor isso daí, mas se você pede um pouquinho à mão, né? Ou precisa comprar, né, coisas ali que saíram ali do teu trilho, do teu orçamento, você acaba, né, isso aí pode gerar uma bola de neve. Então, todos aí, de uma forma ou de outra, têm alguma dívida para pagar, né? Então, como eu falei, no começo da minha trajetória, eu investia muito em estudos, eu e a Camila aqui, e a gente, né, dessa maneira, a gente não sobrava muito dinheiro, e às vezes até faltava, né? Então, essa falta de organização, digamos assim, né, que a gente tinha lá no início da nossa vida, isso aí gerava dívida. E a dívida, a partir de um momento que os juros são compostos também dentro das dívidas, você acaba entrando numa bola de neve, né? E parece que você não vai ter solução, mas eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, fica até o final, né? Porque a gente tem solução, sim, tem solução para organizar. Então, às vezes, uma dívida que ela é, né, de longo prazo, às vezes você fez um financiamento ali, tá, né, bancando ali durante 300 meses, 420 meses, ou seja, você não tem nem, né, uma perspectiva, pode até, né, morrer e deixar essa dívida aí ficar se pagando aí ao longo do tempo. Então, isso é algo também, né, que a gente precisa estar muito atento pela questão de juros, né? Os juros nas taxas aí, nas dívidas que a gente adquire, principalmente em financiamentos imobiliários, né, a perder de vistas, vamos dizer assim, elas são também muito importantes, né, para que você não tenha essas dívidas aí pelo resto da sua vida. Então, vamos lá, dando continuidade, né, quem tem dívida precisa torcer para que as coisas deem certo, né, porque se não der certo, né, essas dívidas vão perdurar, vão ser passadas aí para né, os descendentes, enfim, você nunca vai terminar de pagar as suas dívidas, como muita gente não termina, né? O exemplo mesmo é do nosso país, né? O Brasil, na verdade, ele não para de pagar suas dívidas, ele vai só rolando, né? O Brasil vai só rolando as suas dívidas, adquirindo outras e rolando, e aí isso daí vira. Só que o Brasil, né, como ele consegue emitir moeda, né, o poder fiduciário aí da moeda, ele tem essa facilidade. A gente não consegue, a gente não tem pé de dinheiro no quintal, né? E a gente não pode ficar, a gente não tem a máquina aqui de imprimir dinheiro. Então é muito mais complicado aqui para a gente do que para um país, tá certo? Então vamos lá. Então, quem tem dívida perde sua autonomia, como eu falei anteriormente. Então, ter dívida, gente, não pode ser um cenário normal. Logicamente, vai acontecer, né? E se acontecer, você precisa ter o controle delas, saber quando ou quanto antes você pode sair delas, ok?